Era a véspera de Páscoa e Jerusalém estava em festa, cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, bem próximo de Jerusalém, ele pediu para 2 de seus discípulos encontrarem um jumento para ele. Então, os 2 discípulos foram. Encontrar o jumento para Jesus. Eles encontraram o jumento e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia bíblica que ele chegaria em um jumento em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Muitas pessoas lembraram de seus milagres e se juntaram a ele. Eles colocaram seus mantos e ramos de palmeira no caminho à sua frente para honrá-lo, uma espécie de tapete, pois eles sabiam quem estava vindo. Eles tinham esperança que Jesus fosse o Salvador prometido de Deus. Então gritaram: Hosana, Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Rei de Israel. Hosana, Hosana! E as pessoas se alegraram. O mundo todo estava o seguindo. Murmuraram os fariseus: diga que se calem, calem Jesus. Mesmo que todos parassem de gritar, Jesus respondeu: as pedras me escutariam. E os fariseus não gostaram nem um pouco. Mas Jesus sabia por que estava ali. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam de Jesus. Diziam que tinham inveja dele e não gostaram nem um pouquinho. Mas Jesus fazia só o bem. E mesmo assim, eles não gostavam. Eles odiavam tanto, mas tanto a Jesus, que decidiram que ele deveria morrer. Deram 30 moedas de prata para Judas, um de seus discípulos. Pediram para que ele o traísse. E pasmem, Judas aceitou trair Jesus por 30 moedas de prata. E isso não é nada legal. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: eu não, Senhor, eu não, Senhor.
Não, não, eu não. E Jesus sabendo que sim, um deles iria o trair. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é, respondeu Jesus. Vai e faça isso depressa, então. E saiu Judas. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: Lembre-se de mim ao comerem. Esse é o meu corpo, entregue por vocês. Então Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele, este é o meu sangue derramado para que seus pecados sejam perdoados. E todos assim tomaram o cálice. E Jesus agradeceu. Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino e depois foram ao jardim dos Getsêmani orar. Depois de comerem juntos, Jesus disse a seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro com firmeza, eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou antes do galo cantar pela manhã. Você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa destas, bradou Pedro. Quando chegou ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. E os discípulos estavam tão cansados que adormeceram. E Jesus orou sozinho. Jesus estava pedindo ao Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus, para que ele mostrasse para toda a terra, uma maneira de o encontrar, a Deus.
Então o plano de Deus era que ele morresse mesmo. Então ele falou: mostre-me se há outra maneira. E ele orou: caso contrário, farei o que me pede, Pai. Mesmo com dor no olhar, Jesus assim aceitou fazer a vontade de Deus. De repente uma luz brilhou, ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar quem deveria ser preso. Ninguém acreditava no que estava vendo. Judas havia traído Jesus. Mas Jesus disse: sou eu. Quando ele disse isso, os soldados recuaram e caíram no chão, e Jesus se entregou a eles para ser levado. Eles o prenderam, amarraram bem forte. Seus discípulos não acreditavam no que estava vendo. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou num pátio para ver o que ia acontecer. E alguém perguntou: Não era você que estava com Jesus? Pedro, assustado, respondeu: eu não. E muitos comentavam sobre a prisão de Jesus. Duas outras pessoas perguntaram a mesma coisa para Pedro. E Pedro disse a mesma resposta: eu não. Não conheço, nem o vi. Mas lembre-se que Jesus falou que ao cantar do galo, ele choraria e negaria a Jesus. Então Pedro chorou muito por ter traído a Jesus, o negando. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois ele queria ser rei e tomar o lugar. Pilatos perguntou a Jesus: isso é verdade? E Jesus respondeu: eu sou o rei, mas não deste mundo. E a multidão gritava. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivos para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: mate-o, mate-o! E a multidão só gritava. Então Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. Um sofrimento tamanho. E a multidão que o seguia ainda zombava dele. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os seus pés, as suas mãos em uma cruz. Eles fincaram a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Uma morte já era prevista.
e ainda assim continuaram a zombar de Jesus. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os inimigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo? E ele: Pai, perdoa o que eles dizem. Mesmo sofrendo, ele sabia que aquelas pessoas não sabiam do grande amor de Deus para com eles. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar por causa do seu grande amor aqui na terra. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e enrolou em tecidos e panos e colocou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Ali estava morto o nosso Jesus. Domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando qual a maneira de tirar aquela pedra dali. Quando elas chegaram, a pedra já tinha sido tirada e o corpo de Jesus havia desaparecido. Havia anjos no túmulo e eles disseram que ele havia ressuscitado e pediram para que elas saíssem a contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Mesmo sem acreditar, elas foram contar aos discípulos. As mulheres contaram aos discípulos, Pedro e João. E os dois correram para o túmulo de Jesus para ver se isso era mesmo verdade. Só encontraram os panos com que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos, sem entender o que havia acontecido. O túmulo vazio. Mais tarde, os discípulos reuniram-se numa sala e eles conversaram sobre o que estava acontecendo, quando de repente desapareceu. E eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar num fantasma. E outra, fantasma não sente fome. E eu estou com muita fome. Então Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As Escrituras são claras, disse Jesus. O Messias deveria sofrer e morrer, e depois ressuscitar dentre os mortos. Assim os discípulos compreenderam. Agora anunciem ao mundo o que vocês viram aqui. Que todos saibam que seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isso é possível
por causa do que eu fiz. Os discípulos se encheram de alegria ao ouvir que seus pecados poderiam ser perdoados, não só o deles, mas o de todo mundo. Chegou a hora de Jesus voltar para o céu. Antes, ele levou seus discípulos para uma montanha na Galiléia. Eis que eu quero que vocês façam, disse Jesus. E ali estavam todos os seus discípulos. Esperem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo que eu prometi. Em seguida, falem de mim para todos. Vão de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e depois para o resto do mundo. E Jesus mostrou a eles o que queria que eles fizessem. Façam muitos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles tudo o que vocês aprenderam comigo, e eu sempre estarei com vocês. Depois de algum tempo ensinando essas coisas, Jesus voltou para o céu. Ele foi subindo até desaparecer em uma nuvem. Seus discípulos ficaram ali observando Jesus voltar para os céus. Dois homens vestidos de branco apareceram. Jesus foi para o céu, explicaram, e ele voltará da mesma forma que foi. Assim, os discípulos obedeceram a Jesus e foram para Jerusalém falar de tudo que aprenderam com ele aqui na terra. E que um dia ele voltará